Olá, amigos de Primavera, você de todo Mato Grosso, seja bem-vindo ao Pode Publicar. Esse podcast vai trazer principalmente assuntos que são do dia a dia, do cotidiano da nossa querida cidade, da região e do nosso querido estado de Mato Grosso. Nós vamos abrir o Pode Publicar com o engenheiro agrônomo, pré-candidato a deputado estadual por Primavera do Leste pelo Mato Grosso, pelo PSD, conhecido carinhosamente em Primavera do Leste como Cabral. A partir de agora, ele será o nosso entrevistado e você vai acompanhar esse importante bate-papo e conhecer melhor a vida do Everaldo Raul Cabral. Cabral, seja bem-vindo. Luizinho, obrigado pelo convite, obrigado mesmo de coração e vamos estrear aí, né, nas redes sociais aí. Obrigado mesmo pelo convite e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí. Quem é Everaldo Raul Cabral? Luizinho, vou te chamar de Luizinho, né? Luizinho, conhecido como Luizinho. Luizinho, o Cabral é um cidadão do bem, um agrônomo que chegou em Primavera, como muitos chegam até hoje, com um sonho, um diploma. E aqui eu construí minha família 26 anos atrás. Hoje, minha filha, que já não está mais aqui, estuda fora, o meu filho também. O Cabral é um cara de dentro da igreja, no berço da Igreja Católica, e um cara de família. Um cara que, de poucos amigos, não tem muitos amigos, mas um cara que todo dia, no final do dia, tem que estar com a sua família, tem que estar dentro da minha casa, e o Cabral que está no meio do povo. Você é um Cabral, não tem dois Cabral, só tem um Cabral. Quem me conhece próximo sabe quem é o Cabral. Antes de nós entrarmos na vida pública, nós vamos apresentar algumas pessoas que fazem parte da sua família e nós vamos trazer agora, por exemplo, fotos para mostrarmos para as pessoas quem são essas pessoas aqui. O Cabral, você falou da igreja, essa foto que tem você com a cruz aqui é justamente os acampamentos. Os acampamentos, eu tive essa alegria, foi um dos maiores presentes que eu tive, foi de entrar, né, um dos maiores movimentos da Igreja Católica hoje no Brasil, com o acampamento. E aí eu descobri um talento meu de recreação, então desde 2017, e agora no finalzinho de abril a gente vai ter o 10º acampamento sênior de Primavera do Leste, vou estar lá com a turma de novo e eu sou apaixonado por esse Deus de milagre, um Deus de verdade mesmo. A gente não pode ter só esse Deus aí da boca para fora, não. Ele tem que estar no nosso íntimo mesmo. Então eu sou apaixonado nos acampamentos. Quando você está falando de acampamento, nós estamos falando que você está fazendo um trabalho, de certa forma, voluntário e na Igreja Católica. Na Igreja Católica, na Igreja Católica. Eu tenho uma particularidade, Luizinho, que eu sempre brinco, que eu entendo de evangélico como poucos dentro de Primavera, porque toda a família da minha mãe é da Congregação Cristã no Brasil, toda a família da minha sogra é adventista, o meu irmão é Assembleia, a minha avó era da Igreja Deus é Amor, então, e a gente senta todo mundo na mesa e cada um com as suas particularidades, mas todo mundo com o propósito que é caminhar em direção a Deus. Nós vamos mostrar agora uma outra pessoa que faz parte da sua vida. Nós vamos falar da sua esposa. Nós separamos aqui uma fotografia para falar da sua esposa. Sua esposa é essa? Franciele Cabral. Esse ano, 10 de julho, iremos fazer 24 anos. 24 anos de união, graças a Deus. E é a esposa que, os perrengues que eu já passei aqui, Luizinho, que é normal na vida de um brasileiro, de ser humano, ela nunca me abandonou, ela sempre esteve do meu lado. Então isso, às vezes a gente dá aquelas pegadas, aquelas arranha de marido e mulher, mas estamos juntos. Nós temos uma outra foto aqui que vai mostrar também a sua filha. Sua filha está fazendo medicina? Minha filha faz medicina, Luizinho, ela está lá em Joaçaba, Santa Catarina. E o Raul, que é meu filho também, essa é a minha esposa, a minha filha, ela está fazendo medicina, o meu filho está fazendo colegial lá em Anápolis agora, entendeu? Então está todo mundo espalhado aí estudando. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do que é essa formação sua antes de nós entrarmos nessa pauta, vamos fazer uma outra apresentação. Quem é essa senhora, que está junto com você, que é uma senhora que você tem um sorrisão aí abraçado? Essa aí é a dona Joana Tavares Cavalcante Cabral, cara. Essa é minha mãe. Essa minha mãe me emociona. Eu perdi o pai muito novo, meu pai faleceu com 56 anos e a mãe fez 78, então
Eu sou fruto, Luizinho, de um pai semi-analfabeto e de uma mãe analfabeta. Minha mãe não teve oportunidade de estudar. Então eu vi minha mãe carpir café, eu vi minha mãe trabalhar na roça, cozinhar para peão de fazenda, para que eu estudasse. E aí foi ela que tirou da boca para que eu saísse com esse diploma de agrônomo da UEL, cara. Então, minha mãe, se tiver que ir para baixo de um barraco de lona, sobrar só um barraco de lona, a minha mãe não vai para um asilo. A minha mãe vai para o barraco de lona junto comigo. Não abandona a minha mãe nem por nada nesse mundo. Sempre que posso, eu estou ajudando ela. Às vezes, como filho, eu erro, mas não desgrudo dela, não. Quando nós estamos falando da sua carreira profissional, vamos entrar aqui para a sua formação. Tem uma foto aqui que aparece CCCA e o que significa? Isso aí é lá na entrada da Universidade Estadual de Londrina. Eu tive a alegria de formar na UEL, na turma de 1998, né? Eu trago essa foto aí com muito carinho, né? O Centro de Ciências Agrárias, né? Da minha formação como agrônomo. Então, esse ano vamos fazer uma festa, inclusive, de 26 anos de formado lá em Londrina, encontrar toda a turma lá, bacana. Que legal, né? Um pouquinho da história que você está conhecendo do pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Cabral, que ocupou o cargo até o mês passado como coordenador de habitação do município na gestão do prefeito Sérgio Manique. Como é que foi essa experiência neste mais de um ano à frente de uma coordenadoria e à frente desse trabalho político? Luizinho, eu tomei um choque muito grande, né? Porque eu vim de multinacional, né? Durante a minha formação agronômica, multinacional. E multinacional o negócio acontece, né? A gestão pública, ela é normal, a gestão pública ser lenta. Ela é lenta. Tem todos os perrengues ali que você tem que ir dos trâmites e tal, as burocracias. Mas assim, eu entrei numa habitação, Luizinho, aonde a hora que eu adentrei, eu descobri em 1 ano e 3 meses duas coisas muito tristes eu descobri. A primeira é que foi feito muito pouco. A habitação de Primavera, ela ficou muito a desejar. O maior reflexo, e eu vou sempre provando o que eu falo, o maior reflexo chama-se Vale Verde, Nova Poxoréu. Ali é um fruto de que não houve nada de projeto de habitação sério em Primavera. E outra coisa que eu descobri dentro da habitação, Luizinho, em 1 ano e 3 meses, é que dá para fazer, cara. Agora, por que não fizeram? Essa pergunta eu não vou dar conta de responder, não. Vai ter que perguntar para quem passou. Agora, dá para fazer. Fizemos um mega projeto, o maior projeto o Habita Mais Primavera, onde aquela entrada lá, o município agora pode fazer um aporte até R$20 mil. Larguei em 1 ano e 3 meses um mega projeto de 4 terrenos para fazer um projeto de permuta, com indicação inclusive do vereador Rafael Abreu. A gente tem que ser justo, né? Ele fez uma indicação, corri atrás, está lá dentro da prefeitura para fazer um processo onde esses terrenos vai ser trocado por moradias sociais, um bom volume, acredito que deva chegar aí próximo a 250 moradias. Larguei startado 20 casas para tirar aquelas famílias da rua D, que estão a 2 metros do abismo, pronto para Deus me guarde aquelas pessoas, que se descer aquele barranco ali, vai descer família para baixo, entendeu? Então, ficou muito a desejar mesmo. Ela não ficou projeto social de casa social. O ex-prefeito Leonardo, isso está público, ele entregou 30 casas social, Luizinho, em 7 anos. 30 casas social em 7 anos. Ah, não entregou, não é verdade. Por favor, me coloque num carro e me leve aonde está esse bairro que foi construído. Não teve. Os maiores prefeitos, você sabe, eu tive a alegria de conhecer todos os ex-prefeitos, cara, do Darnes até o último que foi o Leonardo, o finado Vilseu, muito amigo, fiz uma amizade grande com ele, Getúlio, Érico. Os prefeitos que mais fizeram pela habitação foi o seu Érico e o Getúlio, de projetos populares. E teve a Pacaembu, mas não é um projeto popular, é um projeto privado, onde o cara tem que pagar quase R$1.500, às vezes até mais, entre taxa de construção, etc. Então o cara vai pagar R$1.500, R$1.700, sobra o quê para o cidadão? Um dado muito importante, Luizinho, 70% de quem vem procurar uma casa para comprar são pessoas que ganham renda familiar até R$2.900. Cabral, faltou estar mais perto de Brasília
está mais perto do governo federal, na sua opinião, quando você fala desse déficit habitacional? Sem dúvida, Luizinho. E essa polarização é uma coisa que eu não entro nela. Eu não tenho... O meu soco é pequeno, como eu disse, para entrar nessa briga. Eu não vou entrar em briga de polarização, sou contra isso. Respeito os lados A, lado B, respeito todo mundo. Mas eu sento na mesa com todo mundo. Se precisar sentar com o Lula, com o Flávio Bolsonaro, com o Caiado, com quem você achar que precisa sentar, eu sento. Agora, enquanto nós em Primavera ficamos brigando por lado A, lado B, dá uma volta em outros municípios do estado do Mato Grosso que foram lá no governo federal, como é que tá? Sorriso mesmo. O senador Carlos Fávaro mandou o projeto lá para Sorriso de uma mega maternidade, 9, 10 milhões de reais, assim, uma coisa de primeiro mundo. Eles estão entregando agora um centro de autismo em Sorriso de 18 milhões. Eu tive com o prefeito Alei, 18 milhões, onde ele me disse que 9 milhões é recurso do município e 9 milhões é do recurso federal. Então, faltou o quê? Faltou atitude. Faltou atitude, e muita atitude. Quando você fala atitude, você está falando de atitude política? Atitude política. Por quê? Diga para mim, e alguém em Primavera pode vir e me indagar e me procurar, qual foi o projeto político que teve em Primavera? Na região leste. Quando eu falo região leste e sul, é de Nova Brasilândia, Campo Verde, até Gaúcha do Norte. Qual o projeto político que foi criado em Primavera? O Getúlio não conseguiu, o Zeca foi o último deputado eleito em 2014, voltou em 2018 com reeleição, as urnas mostram como é que foi o desempenho dele, não sou eu que estou falando. Em 2018 o Leonardo poderia ter feito um projeto, não fez. 2022 o Leonardo poderia muito bem, Luizinho, ter deixado a gestão para o vice-prefeito Ademir e ter sido um candidato a deputado estadual. Ele foi apoiar a Janaína. A Janaína, naquele momento, não precisaria dos votos de Primavera. Ela fez quase 90 mil votos. A Janaína, eu adoro ela é extremamente articulada, querida pra caramba, sangue no olho, como diz um amigo meu, ela põe para derreter. Então, os votos que trouxe para Janaína, ele poderia muito bem ter sido um candidato a deputado estadual nosso, porque teve gente no MDB que entrou com 21 mil votos naquela eleição de 2022. Então, ele poderia ter sido, lá em 2022, um deputado. Agora, 8 anos sem um deputado estadual para nossa região, numa conta de padaria, praticamente 200 milhões de emenda deixou de vir para a nossa região. Hoje, eu falo com propriedade, a região leste hoje ela está se tornando uma das regiões mais atrasadas do estado do Mato Grosso. Quando você fala atrasada, você andou Mato Grosso, você andou Cuiabá, andou em Brasília, justamente tentando diagnosticar de que esse erro político se traduz em recursos para outras regiões e não a nossa. Seria isso, né? Seria isso, Luizinho, seria isso. Veja bem, hoje, eu falo com propriedade, Primavera está pelo menos 10 anos atrasada. Por ser a sétima economia, sétima, oitava, por aí, sétima economia do estado, nós estamos muito atrasados. Aonde todo mundo sabia, Luizinho, e dava sinais que Primavera ia crescer. Todo mundo sabia. Os empresários já apontavam isso. E aí, Primavera tá bonita, ela tá organizada, boa parte, tá legal? Tá. Mas graças à iniciativa privada. A iniciativa privada fez acontecer em Primavera. O poder público, não vou dizer que ele não fez nada também, que eu tô sendo covarde falar isso, Luizinho. Ele fez muito pouco. Poderia ter sido feito mais. Muito mais. Enquanto eu tive com o prefeito Alei, adorei ele, cara, um cara extremamente articulado. O prefeito Alei, lá de Sorriso, discutindo para mim, de Sorriso a Sinop, são 80 quilômetros. Então ele está discutindo que eles vão estar trabalhando uma linha do aeroporto de Sorriso para Brasília. Já tem Sorriso Campinas, agora vai discutir Sorriso Brasília. Hoje, nós teríamos que já ter um aeroporto aqui em Primavera, sem ser aquele agrícola ali, aquele ali deixa quieto. Um aeroporto, hoje nós teríamos que estar discutindo, Luizinho, um voo Sorriso, Primavera, Barra do Garças, Brasília. Sorriso, Primavera, Barra do Garças, BH. Sorriso, Primavera, Barra do Garças, Campinas. Teria que estar discutindo isso em Primavera hoje. Sabe o que nós estamos discutindo?
a necessidade de uma nova UPA. Uma nova UPA. Nós ainda estamos discutindo a necessidade de uma nova UPA. Então, esquece, nós estamos muito... Eu amo a primavera. Ah, você está criticando porque você não vai embora de primavera. Eu não, sou apaixonado em primavera. Eu resolvi entrar nesse meio da política porque eu me deparei um dia que eu fui levar um grande amigo meu na UPA. Eu nunca tinha entrado na UPA, Luizinho. Tenho plano de saúde, a minha esposa paga lá o plano de saúde. Eu nunca tinha entrado. Quando eu vi várias pessoas num corredor, num gancho de tipo rede, tipo um açougue pendurado, as pessoas esperando, Luizinho do céu. E bem nesses dias estava tendo uma Expo Prima, ia vir o Alok, todo mundo faceiro, feliz e tal, 6 milhões, o ex-gestor gastou 6 milhões na última festa de 2024, antes de deixar a gestão. E você, com pessoas na UPA, você quer uma outra informação de que nós estamos atrasados? O Heraldo, o líder do prefeito Sérgio, tem um carinho grande pelo Heraldo, já foi vice-prefeito. Eles buscaram, junto com o ministro Fávaro, um recurso para comprar um aparelho de tomógrafo. Te juro por Deus, eu não sabia que não tinha um aparelho de tomógrafo na UPA. Então, uma cidade que torra milhões, com certeza na gestão do Leonardo, ultrapassou 30 milhões em evento. Com o que o Sérgio também já está encaminhando para gastar, nós vamos bater 40 milhões em evento. E aí nós não tínhamos um aparelho de tomografia na UPA, Luizinho. Você acha que está certo? Por isso você tomou a decisão de entrar na política? Então, um dos motivos é isso aí, falar a verdade. O povo não aguenta mais mentira. O povo não aguenta mais. Tem 2 tipos de político no Mato Grosso, Luizinho, na minha visão. 70%, não vamos generalizar. 70% do político do Mato Grosso hoje, ou é um político de saliva, que só fala, ou é um político de voto. Aquele que vem, pega o seu voto e tchau, obrigado. Então, a necessidade de ter um deputado estadual em primavera esse ano é fundamental, porque serão mais 4 anos, ou seja, uma contazinha de padaria, se não tiver um deputado estadual em primavera, serão mais ou menos 110 milhões em emenda para a região leste que nós não iremos ter acesso. Por que você escolheu PSD? Porque eu fui acolhido. Você já viu isso? Primeiro porque eu sou paranaense, fã do Ratinho, do trabalho que ele fez. E o Ratinho é do PSD. E aí nessa muvuca toda aí, Luizinho, de PL, PT, PSDB e MDB e tal, eu recebi um convite. Eu já tinha uma amizade não tão próxima com o senador Fávaro, que eu formei inclusive com o primo dele, o Paulo Mota, que é um mega amigo meu, empresário lá em Tangará, dono de uma revenda. E aí ele falou, Cabral, quer vir pro PSD? Eu falei, bora. Voltando, para mim não tem lado. Você é PSD, você não precisa me entregar. Eu preciso entregar para quem? Pro povo. Então, se não entregar pro povo, meu amigo, você pode estar ao lado do partido que for, vai ficar na mesma toada. Essa polarização, Cabral, na sua opinião, como pré-candidato a deputado estadual, prejudica o Brasil, o Mato Grosso, Primavera principalmente? Nossa, péssimo, Luizinho. Isso é péssimo. É péssimo porque eu comecei a acompanhar a política e eu sou muito bom de memória desde 1984, quando o Tancredo ganhou e o Sarney assumiu o Maranhense. Depois foi Collor, FHC, papapá, Lula, Dilma, Bolsonaro, que fez uma baita gestão também, e agora o Lula volta novamente, ou seja, o Lula participou das 7 eleições, 5 vai participar novamente, penso eu que ele deva vir, se nada atrapalhar. E aí, de novo, nós vamos ter Lula versus Bolsonaro, a terceira via não consegue furar a bolha, e aí eu fico preocupado para novamente não acontecer o que aconteceu em 2022. Polarização vira um Palmeiras e Corinthians. Você não vira um Inter e Grêmio. Você não vê projeto na mesa sendo colocado. Você vê briga esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e projeto. O que você tem de projeto que vem, entendeu? Então, o Mato Grosso, se entrar nessa vibe aí, nós já perdemos muito. E se Primavera entrar de novo nessa briga aí, nós podemos novamente, vamos ficando para trás, cara. Isso é péssimo.
Quer dizer que nesse momento o seu pré-candidato a presidente do Brasil é o Caiado. É o Caiado. E um dos motivos, voltando um pouquinho à sua pergunta lá atrás, foi a liberdade que o PSD deu. O senador Carlos Fávaro, ele foi ministro do Lula e ele vai fazer campanha para o Lula. Eu sou um deputado estadual e tenho a liberdade no PSD de fazer a campanha para o Caiado. Eu e o senador Fávaro divergimos em alguns pontos, mas sentamos na mesa junto. Passou a eleição, 4 de outubro, e o segundo turno lá no final de outubro, final de novembro. Quem ganhou? Para mim é diferente. Nós vamos ter que remar na mesma direção, todo mundo. Independente de quem ganhou ou quem perdeu, acabou o pleito. 2030 tem outro. Então nós vamos ter que remar na mesma direção. Então essa polarização, ela é terrível. E aí essa escolha dentro do PSD aí, eu tenho liberdade total. Cabral, o senador Carlos Fávaro foi ministro da Agricultura até esses dias atrás, no momento em que ele voltou para o Senado por conta da sua pré-candidatura novamente ao Senado da República. Você, como engenheiro agrônomo e ligado ao agronegócio, e Primavera respira o agronegócio, podemos dizer que ele foi um bom senador, não para o Mato Grosso, mas para o Brasil? Ô Luizinho, eu sou até suspeito falar como agrônomo, porque eu diria para você que enquanto ministro Carlos Fávaro, ele, para mim, e eu falo com propriedade, ele entra na prateleira como um dos melhores ministros da história da agricultura do Brasil. Na mesma prateleira de Blairo, do professor Roberto Rodrigues, Paulinelli. Por quê? Ele entregou, Luizinho. Foram mais de 500 mercados que enquanto o ministro Fávaro teve à frente, que ele abriu o Brasil, entendeu? Agricultura familiar, o senador Carlos Fávaro fez um estrago, cara. É difícil você ir aonde tem uma agricultura familiar que não tem o dedo do então ministro Carlos Fávaro no Brasil. Você quer uma prova disso? Quando o Trump fez o tarifaço, lembra? Os 50%, o ministro Fávaro não ficou numa sala. Não. Ele pegou um avião e foi abrir novos mercados de carne. Totalmente com a Ásia. Todo mundo falando que o boi ia desabar para R$280, vaca 160, não. Ele foi abrir mercado na Ásia, foi abrir mercado na Turquia, entendeu? Largou aquela confusão de 50% de tarifaço e foi abrir novos mercados. Então, isso não é para qualquer um. Existe gargalos? Existe. A gente até estava esses tempos conversando, eu e ele. Ainda tem gargalo, tipo a pecuária de leite mesmo. Ele mesmo falou, Cabral, nós precisamos ter algo a mais para a pecuária de leite. A gente trabalhou, mas conseguiu entrar no mercado da China, mas ainda a Nova Zelândia é o grande inimigo, nosso concorrente, não inimigo, o nosso concorrente na China é a Nova Zelândia, mas estamos trabalhando porque é uma cadeia sofrida do leite, e a gente sabe disso. Ela oscila muito, os caras trabalham no vermelho, são guerreiros. Pecuária de leite, eu vou falar uma coisa pra você, os caras tinham que ganhar um troféu, entendeu? E aí o senador, o ministro até falou, cara, nós estamos trabalhando, mas não é fácil, mas temos que buscar algo. Então, ele foi diferente, Luizinho. Pode ter divergência de lado A, lado B, mas fez diferença. Algumas pessoas não entendem, porque o governo, o soja está R$100, 105. É commodity, é mercado mundial, entendeu? O governo às vezes precisa fazer algo, mas não tanto está na mão do governo mais, entendeu? Mas como ministro aí, no modo geral, de 0 a 10, ele foi um ministro nota 10, ele foi diferenciado. Bom, quando você está falando isso aí, eu queria fazer uma pergunta para você que é da área do agro, né? Engenheiro agrônomo e tem uma experiência. Quando é que vai ficar bom para o agro? Porque eu entendo há muito tempo, né, de que o mercado internacional precisava abrir novos mercados, como nós estamos falando, inclusive com a Ásia, porque era uma dependência muito forte dos Estados Unidos. E hoje nós temos um mercado amplo, principalmente na exportação de soja, de milho, dos produtos da carne, como você falou. Quando é que vai estar bom? Porque eu sempre escuto que nada está bom nunca, governo nenhum está bom, nem o Bolsonaro estava bom, o Lula não estava bom. Quando é que vai estar bom?
Luizinho, isso aí é uma coisa de doido, cara. A gente tem que ir tentando buscar o agro, como é que funciona hoje. Nós ainda temos, isso é uma visão minha, tá, Luizinho, como agrônomo. O agro, ele oscila as commodities, quando cai, então o soja mesmo acho que está R$105, então não fecha a conta. Mas aonde que está o grande pepino, que eu acredito que a gente teria que avançar muito, independente de quem vai assumir? Nós precisamos de um projeto, Luizinho, para o agro. Projeto é curto, médio e longo prazo. Nós precisamos sair e buscar, e tem no Brasil, tá? Tem no Brasil, fontes de matéria-prima para que a gente saia da dependência do fertilizante da importação. É o grande gargalo do agro hoje, entendeu? Fechou o Estreito de Hormuz. Eu nem sabia que existia esse estreito, mas fechou, pepino pro agro, as importações, defensivo, insumo, vem de lá, etc. Agora, nós temos jazida, temos fontes no Brasil para a gente começar a ser autossuficiente em potássio, em fósforo. Então, eu acredito que se é o Caiado, que seja o Lula, que seja o Flávio Bolsonaro, que seja o Zema, que seja o Aldo Rebelo, quem vir, eu acredito que o agro tinha que sentar e falar, vamos avançar, buscar a autossuficiência. No defensivo não dá conta, porque está a China, está a Índia, está lá. As moléculas estão lá. É muito difícil isso acontecer. Mas a matéria-prima, nós temos que buscar essa autossuficiência, que daí dá aquele fôlego. Quando vinha as crises de preço, de câmbio, tá? Mas nós temos uma autossuficiência. Agora, quem não comprou defensivo, já vou adiantar aqui em primeira mão para você. Quem não comprou defensivo ainda vai se complicar, porque setembro já está aí, 15 de setembro abre a janela. Quem não comprou vai se complicar, vai pagar muito mais caro num fertilizante, inviabilizando aí o custo de produção. Bom, nós falamos do grande, agora vamos falar do médio e do pequeno. Como que você enxerga a política governamental? Nós tínhamos o Bolsonaro, o ex-presidente, nós temos o Lula, o atual presidente. Como é que você enxerga, como é que isso tem chegado na ponta para essas pessoas? Luizinho, tá aí uma coisa bacana, agricultura familiar. A agricultura familiar, primeiro que criaram um cenário também, dividindo também a agricultura familiar do agro. Isso não existe. Isso não existe. Eu tenho 26 anos de agrônomo, tenho um diploma lá de agrônomo, não existe essa polarização, essa diferença, o agro põe a comida na mesa, a agricultura familiar, não, os dois colocam na mesa. Entende uma coisa, Luizinho? Eu vou falar, vou citar um exemplo que veio na cabeça agora aqui, um mega produtor aí, por exemplo, o Blairo. O Blairo produz soja, e aí o soja dele vira farelo. O farelo de soja dele vai lá para Dona Maria, que compra para a produção de ovos dela. O ovos da Dona Maria vai lá para a feira em Cuiabá, que a esposa do Blairo vai lá comprar aqueles ovos. São células, os dois são ligados, os dois são importantes. Nós já separamos o Brasil com esquerda e direita. Agora eu vou separar na agricultura, chato. Os dois, responde para mim, quantos e quantos mega produtores hoje que não foram um pequeno produtor? Começaram pequeno. Começaram, relatos, né? Eu não vou citar nome aqui, mas de história mesmo, que eram aqui, eu vou citar nomes, de Milson Romagnoli, que é um grande amigo, Marco Bravin, que é um cara que eu admiro ele, eles eram pequenos, agricultura familiar, abandonaram tudo, venderam e vieram para o Mato Grosso em busca de um sonho, fizeram acontecer, eles são grandes. Mas eles foram pequenos. Se tornaram referência. Se tornaram referência, você tá doido. Como é que eu vou falar mal de um empresário igual Marco Bravin, de Milson Romagnoli? Quantos outros tem aqui? Fernando Cadore, que conheço todo mundo. Sérgio Fava, outro grande gigante. Júlio Brelotto, Moacir Paine. Nossa, quanta gente tem. Então, eles eram pequenos, se tornaram grandes. Então, eles são... a mãe do Marco Bravin, a mãe do Fernando Cadore, eles vão na feira. É quem que produz? Agricultura familiar. Mas aquela galinha comeu o farelo de soja que o filho deles produziu. Então são células. Então temos que parar com essa bobeira e caminhar. Querer separar, né? Querer separar. Os dois são importantes para a cadeia. Um não sobrevive sem o outro. Muito bem. Vamos falar agora, continuar a nossa entrevista, falando a respeito da sua pré-candidatura a deputada estadual. Quer dizer que você não vai correr? Estou pronto, prontíssimo. Como diz o senador Jaime Campos, só se eu morrer, ele fala, né? Não, vim, não recuo,
venho para um projeto do PSD, estratégia, o PSD montou uma estratégia, Luizinho, fenomenal, a nossa estratégia. Para eleger quantos deputados? Para eleger 3 deputados, se bobear, tentar uma 4ª vaga. Baseado em quê? Baseado que só aceitou com o mandato na nossa chapa o então deputado, que eu tenho um carinho grande por ele, Wilson Santos. Todo mundo que entrou no barco são candidatos com sonho de pegar uma vaga na Assembleia Legislativa. Então o grupo vai trabalhar para 3, se bobear, pega uma 4ª vaga. Entendeu? Mas aonde que está? Como nós tivemos aí, já é sabido no cenário da mídia, MDB, PL, Podemos, Republicano, União Progressista, são partidos que precisarão de mais de 30 mil votos. Um partido igual o PL, por exemplo, 35 mil votos, poderá ficar de fora. E o PSD não. O PSD nós vamos ter a alegria de ter, não necessariamente poderei ser eu, mas eu vou brigar por isso, com 14 mil, 15 mil votos, alguém do PSD se tornando um deputado na Assembleia, enquanto lá no MDB do ex-prefeito Leonardo, do Botelho, da Jéssica, que está vindo agora, Thiago Silva, Dr. João, com 30 mil votos, poderá ficar de fora. Então é estratégia. Estamos felizes, estou muito confiante, vou vir com meus 26 anos de primavera, com erros que eu já tive aqui, defeitos também que eu tenho, não vamos tampar o sol com a peneira, buscar a minha classe agronômica toda do Mato Grosso, que é grande, buscar a minha turma dos acampamentos, fazer uma comunicação e um tripé, Luizinho. Eu venho baseado em saúde, né, que a emenda tem 50% hoje obriga, tem que ser por lei para saúde, né, e habitação e área social. Eu acho que esse é o tripé, né? Eu acho que esse é o tripé. Aí o resto vem de carona, né? Mas o tripé de um gestor tem que ser aí. Depois vem segurança pública e tal. Mas a educação é extremamente importante. Mas esse tripé é importante. Você deixou a gestão Sérgio Manique para pré-candidatura a deputado estadual. Saiu de boa, tranquilo? Tranquilo. Sérgio é um cara que tem um coração maior que o peito. Sérgio é um cara, um gigante. Um desafio que ele pegou aí, Luizinho, não é pequeno. O desafio que o Sérgio pegou não é pequeno. Eu também não mando recado. Hoje a turma está cobrando muito o Sérgio. Estão tentando mascarar algo. Querer trazer o Sérgio para um pleito, o Leonardo. Não. O Sérgio não é candidato a nada, tá? Em 2026. O Sérgio vai ser colocado novamente no cenário político em 2028. Quando ele vem para uma reeleição, ele vai indicar um sucessor. Ponto final. Agora nós temos uma eleição para presidente, governador, senador, 2 vagas, deputado federal e deputado estadual. Quem vem pleitear uma vaga agora vai ter que olhar no retrovisor e mostrar para a população o que eu entreguei. O que eu entreguei. Entendeu? Então eu falo que o Sérgio ele pegou uma bomba. Por quê? Porque quem passou não fez. Você achou que a gestão passada deixou a desejar? É uma gestão que maquiou. Quando eu uso a palavra maquiagem, primavera é cidade maquiada. Quando você fala maquiado, o que significaria exatamente? Maquiado é vender uma imagem para fora do estado de uma cidade que não é. Eu te trouxe para você o exemplo do aparelho de tomógrafo da UPA. Você quer um exemplo de uma maquiação? Construiu Mota, Luizinho. Luizinho, o Érico não fez, o Getúlio não fez, o Érico voltou e não fez, o Leonardo ficou 7 anos e não fez, e o Sérgio Manique tem até 31/12/2028 para resolver o problema na Construiu Mota. Aí, mas nós temos a autorização do DENIT. O DENIT. Para aí, Luizinho. O meu vizinho é da Rumo. Em 3 anos eles estão fazendo 140 km de trilho e estão passando com um trem, Luizinho, embaixo da BR. E nós não conseguimos passar um cano, um tubo vendo Mota para tirar aquele alagamento. Isso não é maquiagem? Pelo amor de Deus, né, cara? Você tá doido. Vai aí, Luizinho, nas escolas. Sala que tinha 20 alunos tem 35. Tem professor, coitado da classe professor, uma classe que eu amo, sou apaixonado. Tem 30 e poucos alunos numa sala, por quê? Porque não tem escola. Luizinho, tem escola de manhã que é do estado, à tarde está cedendo para o município e vice-versa. Vaga em creche. O Sérgio não pode ser tão incompetente de ter feito um estrago desse em 1 ano e 3 meses. Você está me entendendo? Então não fez, Luizinho.
Agora, o Leonardo foi nervoso, bravo, conseguiu o pedágio, a liberação do pedágio da MT-130. E o povo ainda, alguns bate palma, né? Você tá doido, aquilo ali é um palco de político que ele tá usando. Por quê? A pergunta que ele tem que responder para mim. Todo mundo sabia que o Mauro Mendes e o seu Otaviano Pivetta ia fazer a concessão da MT-130. Aonde estava o gestor Leonardo Bortolin, que não chegou no Mauro e falou: Mauro, eu preciso de um viaduto aqui, eu preciso de uma passarela aqui, eu preciso de um mega trevo aqui na frente do Santa Felicidade e eu preciso que duplique até na FS. Quem entrar na concessão nos primeiros 6 anos tem que fazer isso, senão eu vou entrar na justiça e vou embargar essa concessão no Ministério Público. Isso é o que a população espera de um gestor. Foi feito? Não, agora vem como num cavalo branco, com uma espada, como o salvador da pátria. Quer mais um exemplo, Luizinho? Ele, o Leonardo Bortolin, disse que daqui a pouco os trilhos da Rumo vão passar próximo de Primavera. Cadê o projeto que ele foi em Brasília? E ele se diz de direita, do Bolsonaro, era o presidente. Cadê o projeto? Para duplicação, no mínimo até na Rumo. Você tem ideia, Luizinho, o que vai acontecer no final do ano, o caos que vai ser até na Rumo? Eu não estou preocupado se vai demorar 2 horas para chegar em Campo Verde, Luizinho. Isso aí já vai ser fato. Eu estou preocupado com o acidente. Quantos ônibus traz estudante para a universidade que vai ficar congestionado? Quantas UTI, Luizinho, que vai ficar congestionada tentando passar ali? Não tem outra saída em Primavera. E a cidade vai precisar de escola, vai precisar de infraestrutura, tudo isso, moradia, né? É isso que você fala, né? Eu digo isso por quê? Porque ele atraiu empresas, e eu até já disse isso, Avan, Machadão, Atacadão. Mas peraí, ele não é CEO, senão eu tinha que contratar ele para CEO de empresa. Ele foi eleito para fazer gestão pública. Ele, sabendo que essas empresas vinham, ele já tinha que estar na outra ponta, startando escola, creche, saúde. Isso não foi feito. Enquanto eu vi a imobiliária Consentino, o Edgarzinho, os meninos lá, muito amigo meu, gosto muito deles, ligando o Jardim Europa no Primavera 3, gastando 10 milhões em projeto. O que a gestão pública fez? Startou um transporte coletivo, pelo menos? Não startou. Então, quando eu falo para você que ela é maquiada, meu irmão, é nessa pegada aí. E a conta chega, ele tá estourando, todo dia estoura uma bomba aí. Por que você merece receber futuramente como pré-candidato o voto de confiança do Primaverense? Queria que você falasse pra gente. Para buscar um projeto político para Primavera, entendeu? Eu acredito que tem que ser a política, tratar a política no Brasil como profissão. Política não é profissão, eu sou engenheiro agrônomo. Então, para buscar um projeto político, faço a minha parte, passo o bastão e dá espaço para outro. Tipo assim, 2030, precisamos fazer um projeto político, Luizinho, para um deputado federal na região leste e sul. Quando que tem que começar esse projeto? Dia 6 de outubro, depois que acabar a eleição, já tem que começar no outro dia. Quem? Não sei. Qual partido? Não importa. Eu preciso de um representante. Se é partido A, B, C, D ou indiferente. Então eu entro para buscar, tentar pelo menos, um projeto político em Primavera, que nunca teve. Eu, como agrônomo, conheço todas as regiões do estado do Mato Grosso. O Araguaia está se organizando. Pode ser que belisque uma vaga para deputado federal lá no Vale. Estão se organizando. E nós? Nós não estamos. Sabe por quê? Porque quem passou trabalhou como interesse próprio, entendeu? Não pensou em projeto político, fez projeto pessoal. O Cabral vem, não é para projeto pessoal. Projeto pessoal eu já tenho, que é uma chácara, minha família, isso é meu projeto pessoal. Agora vem para tentar quebrar essa bolha de criar um projeto político, coisa que não fizeram. E nós vamos pagar o preço se nós não avançar nisso. É nesse sentido, projeto político. Você acha que o eleitor hoje está maduro? Ele entendeu que o norte está indo, o Araguaia está se organizando, Rondonópolis é uma grande escola que sempre elege 4, 5 deputados estaduais. Você acha que o eleitor de Primavera, da região, está consciente disso, de que é necessário isso? Está consciente. Vamos ter que comunicar muito.
Principalmente nesse ano em que as chapas vão estar inchadas, como eu já te disse, 30 mil votos, vai ficar candidato de fora. Então vai ser um ano de votar, não é na emoção, na amizade, na razão, vai ser um ano de votar em projeto. Projeto. O que é o projeto que nós temos? É esse o projeto? Então vamos nesse projeto. Se a gente for para razão, emoção, amizade, nós vamos se trupicar de novo, entendeu? Então, o eleitor tem um dado muito importante, Luizinho, sabe qual que é? 2022, 110 mil eleitores do Mato Grosso foi nas urnas, votaram para presidente, para governador, para senador e não votaram para deputado estadual e nem para federal. Aí eu te pergunto, 110 mil eleitores fizeram essa proeza, votaram em todos e hora de deputado eles não votaram. Aí eu te pergunto, por que será? E eu tenho a resposta, essa resposta eu vou falar por quê. Porque o político, o candidato de deputado estadual, federal, ele está muito vago. Está distante? Está distante, ele não está trazendo projeto. É aquilo que eu falei, ou é saliva ou é voto. Ele não apresenta projeto. Eu preciso de... O que você tem para agricultura familiar, meu irmão? O que você tem para habitação? O que você tem, entendeu? Para saúde, entendeu? Então, o Sérgio Manique fez um golaço aí, trouxe a Universidade Federal de Rondonópolis, com promessa de medicina em 2028, por aí. Quando startar o curso de medicina, 72 horas da tarde a gente já tem que estar trabalhando um hospital universitário. Quando startar um curso de veterinária, 72 horas depois a gente tem que estar startando um hospital veterinário. Isso é projeto, curto, médio e longo prazo, aí você tem que fazer. É difícil fazer? Claro que não. Não tem atitude, tem que ter atitude. Você vê, tá dando certo em Lucas, tá dando em Mutum, que é um dado bacana. Quando eu entrei numa multinacional em 2005, Primavera tinha 42 mil habitantes, Lucas tinha 22. Veja onde está Lucas, veja onde está Primavera. Está aqui conosco o pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, ex-coordenador de habitação do município, Cabral. Vamos partir aí para o finalmente, é a pergunta que eu gostaria de fazer para você agora. Sérgio Manique, uma nota para a gestão do Sérgio Manique de 0 a 10. Hoje a nota, eu não tenho vergonha nem medo de falar não, hoje a nota 5. Está mediano? Está mediano. Está mediano. Falta comunicação, muita comunicação. Sérgio Manique tem feito coisa aí que falta comunicação. Quer um exemplo? Eu criei, Deus me iluminou isso, o maior programa, o programa Habita Mais Primavera, o maior programa de habitação, onde as pessoas que ganham até R$ 2.900, até R$20 mil, o município vai pagar na compra do seu apartamento. Ou seja, você vai comprar um apartamento sem entrada, com parcelinha de 700 e poucos reais. Não comunicou direito isso. Pouca gente sabe disso. É o único no Mato Grosso esse projeto. Então precisa comunicar, precisa startar. Existe uma cobrança dura. Por que a nota do Sérgio hoje está 5? Existe uma cobrança dura em cima do Sérgio Manique? Existe. Sabe por quê? Porque o povo estava muito cansado da gestão do Leonardo. O povo queria uma mudança, porque não tinha nada. Estava uma gestão, eu andei bairro por bairro, rua por rua. Eu sei o que cada cidadão falou para nós da gestão do Leonardo. Eu sei. E aí vem uma nova gestão, o povo esperava mais, entendeu? E o secretário, de repente, perdido e tal. Agora, eu disse para um secretário uma coisa que o Sérgio não pode brincar, que foi o que o Leonardo e o Ademir brincou, Luiz. O Leonardo e o Ademir brincaram com o tempo. O tempo, ele voa. Já vai para daqui a pouquinho, final do ano foi 2 anos. 2027, 2028, acabou o mandato. Então, a hora que você chegar, de repente, eu vou fazer em 2028, o eleitor vai olhar para você e vai falar, não vai fazer nada, rapaz. Você não fez até agora você vai fazer em 2028? Vai cair, sabe aonde? Naquela vala do Ademir e do Leonardo. Arrancou todo um asfalto no São José para querer mostrar serviço naquela loucura, né? Vamos arrancar uma coisa que era excelente. Aí botou um asfalto, a primeira chuva levou tudo. Gastaram 10 milhões, maior
covardia da história de Primavera que eles fizeram. Entendeu? Diga-se de passagem. E aí, tá essa incumbência aí. Vai ser cobrado? Vai ser cobrado, Sérgio Manique, vai ser cobrado. Muito cobrado, muito cobrado. E aí, 2028, tem novas urnas aí. Dá tempo dele reverter? Tem que correr. Muito. Senão não dá. Porque esse ano é ano político. Qualquer projeto que a gente fala que vai avançar tal, ele só vai startar em 2027. E aí 2027 também, ainda mais problemas sérios que nós temos de drenagem. Gestão Leonardo Bortolin, nota de 0 a 10. 0 a 10? Ah, não, para mim que sou um cidadão, 26 anos em Primavera e todo no meio do povo, no seio da sociedade, no meio do povo, de 0 a 10 a gestão dele foi nota 4. Ou gestão maquiada, marketing. Quem está dizendo isso é o povo. Entendeu? Não entregou. Trataram Primavera como uma cidade qualquer do interior, Luizinho, que num ano tem 10 mil habitantes, o censo vai lá fazer, tem 9.990, no outro ano tem 10.100, não. Trataram Primavera assim, Primavera cresceu assustadoramente. Agora eles olharam no retrovisor e descobriram que não fizeram. E a conta vai chegar. Quer uma prova? Tem um desafio que eu faço para o Leonardo, para ele ir com ele mesmo, sozinho, com o celular e fazer um vídeo em frente de uma obra pública relevante que ele entregou em 7 anos. Qual foi? Ah, não, tá aqui um hospital, tá aqui uma UPA, tá aqui um anel viário, tá aqui 3 creches. Não tem, Luizinho. Luizinho, tem creche parada que ficou, e parece que destravaram agora lá em Brasília, 7 anos no Jardim Luciana. Toda a gestão do Leonardo tem creche no Jardim Luciana que ficou 7 anos travada. Luizinho, o Edgarzinho Consentino me disse, ele doou um projeto de uma creche para o Jardim Europa, há 3 anos atrás aí. Ninguém pegou esse projeto e foi atrás de um recurso para fazer essa creche. Então, me desculpa, mas eu não me engano não, entendeu? E não engana a população também não, tá? Você já viu na última eleição, a população vai ter surpresa em 2026 quando abrir as urnas aí, tá? Aquela turma que acha que tá vindo com dinheiro, que vai fazer, eu vou... Não, cuidado. Getúlio Viana, como é que você avaliou o mandato do ex-prefeito Getúlio Viana? Foi De 0 a 10. De 0 a 10, o Getúlio, na minha visão, foi uma nota 8, porque ele fez para o povo. Eu tenho divergência da gestão do Getúlio? Tem. Mas ele asfaltou muito, ele fez muita casa, ele fez acontecer, é um cara do povo. É um cara igual eu, assim, o Getúlio é um cara... do jeito que tá, ele sai... Simplão, igual eu, não tem vaidade, entendeu? Tô com a barba aqui, nem fiz. Se bem que eu vou para um acampamento da igreja, a gente faz uns personagens no teatro, tinha que estar barbudo. E aí é o seguinte, o Getúlio é um cara que fez, mas também errou. Entendeu? E aí ele cometeu 2 grandes erros que vai ficar marcado para mim, até eu partir para o outro andar de cima ou por de baixo. Ele deixou um centro de ensino, a UFMT, embora. Esse erro ele não poderia ter cometido. O Senai foi embora. Então foram 2 grandes erros. A Universidade Federal, quando eu falo em educação, Luizinha, minha filha está lá em Joaçaba estudando. Joaçaba é 42 mil habitantes, tem 6 mil estudantes. Aí hoje... Um polo educacional, né? 17 anos depois, se nós tivesse plantada a Universidade Federal aqui, Luizinho, hoje poderíamos ter 10 mil alunos. Cada aluno todo mês aí no basicão de mercado e tal, e a lanchonete, que eles também vão na festa, e vai na frutaria e na farmácia, R$3.500 mais ou menos o estudante deixa na cidade. Aluguel e tal. 10 mil estudantes seriam 35, 40 milhões todo dia primeiro na veia do comércio da cidade. Isso não tem preço. Primavera está em outro patamar.
Então esse foi um grande erro do Getúlio. Mas como pessoa não tem nada contra ele, eu gosto dele, não concordo com ele, ele xinga, é o estilo dos Viana, você não concorda, ele te xinga, no outro dia você vai lá, ele tá abraçando você, é o estilo dele, entendeu? Ou ama ou odeia, entendeu? Eu já entendi ele como cliente, mas é um cara que foi caçado injustamente pelo ex-prefeito Leonardo, por causa de um negócio de 17 mil reais. Isso magoou muito o Getúlio. Tenho uma amizade próxima com ele. Ele ficou muito magoado com isso. Ele é uma coisa que, até eu acredito que eu dentro da igreja, ele, se não perdoou, tem que buscar o perdão. A gente não pode levar isso para a nossa vida, né? Estamos aqui de passagem. Mas ele ficou chateado com essa cassação de como é que ele saiu, né? E foi o Leonardo. Todo mundo sabe disso. Assim, e eu deixo claro uma coisa quando eu falo do Leonardo, Luizinho, eu não sou inimigo do Leonardo, pelo amor de Deus. Eu estou dentro da igreja, eu não tenho como, eu posso divergir com ele. Gestão pública eu não concordo com ele, eu rebato, discuto com ele, entro em debate com ele a hora que ele quiser. Agora, falar que eu sou um inimigo dele, não, senão tem que sair da igreja, poxa, não existe isso aí. Érico Piana, 0 a 10, 4 gestão, 4 vezes prefeito, em 40 anos, você ser 4 vezes prefeito não é uma missão para qualquer um, né? Não, o Érico, crítica do Érico, eu gosto do Érico, sou muito amigo de Tacir, Mandela, sempre gosto, foi um grande prefeito. Por que eu vou dar uma nota 8 para ele também? Ele fez casas. Cuidou do social. Cuidou do social. O Érico cuidou do social. O último mandato do Érico virou aquela briga política, tal, de Mateus. Ele não foi aquela Brastemp. O último mandato dele eu vou dar nota 4. Mas no bojo eu dou uma nota 8 pro Érico. É um cara que eu respeito, admiro, um carinho grande por ele. Fez. Aliás, todo mundo que passou deu o melhor de si. Entendeu? Erro do Érico. Estava na mão dele para a gente ter feito um legado político em Primavera. Ter construído. Ele, de repente, por família, a gente não sabe também atrás da cortina, mas ele teve essa oportunidade também. Podia ter sido governador. Podia ter sido até um vice-governador, foi presidente da MM, mas de repente, quem sou eu para julgar naquele momento? Não era, mas faltou. Você veja o Piveta hoje que vem, está como governador. Saiu lá de Lucas. Poderia ter sido governador. O meu amigo e queridíssimo, gosto, sou muito fã do Carlos Fávaro, presidente da ProSoja. Vice-governador? Vice-governador, ministro, chegou no cargo de ministro, caramba. Pô, quem dera eu, agrônomo, chegar no cargo de ministro. Uma cidade do tamanho de Primavera, tem né? essa missão para mim, não sei. De Lucas do Rio Verde. De Lucas do Rio Verde. Entendeu? Projetos políticos. Quer dizer, projetaram, né? Projetaram isso. Negueira, Lucas do Rio Verde. Ah, mas ele é isso. Ah, mas ele é Lula, ele é Bolsonaro. Meu irmão, se você vir com esse discurso pra mim de Lula e Bolsonaro... E de Lucas do Rio Verde? Tá Verde? Ferrado. O meu negócio é o caiadão e vamos lá. E quer dizer, Goiás, projetaram, né? Que não tem bandido. E Lucas o do Goiás Rio está aqui. Vamos buscar para que a gente tenha um país que volte a ser aquele país alegre, Luizinho. Tem Copa do Mundo, todo mundo, se o Brasil perder, chorar junto, se ganhar, abraçar junto. Eu vou terminar. O pequeno do Goiás está aqui, tá perto, dizendo uma coisa dentro da igreja que eu aprendi, Luizinho. Essa divisão que criaram no Brasil, cuidado com ela. Porque divisão não vem de Deus. Quem está dentro da igreja, que prega Deus, pátria, família, liberdade, cuidado. Porque divisão não vem de Deus. Você sabe de quem vem, né? Vem do inimigo. Divisão não vem de Deus. Vilceu Marchetti, de 0 a 10, o nosso conhecido Bronca. O Bronca, conheci ele, muita cerveja com ele, amigo do Beto, os meninos dele participam do acampamento comigo, faleceu de morte assassinada, morte trágica. Vilceu Marchetti, de 0 a 10, fez o nosso conhecido Bronca. Primavera lá no começo fez acontecer. Os mais antigos, eu não peguei a gestão dele, eu conheci ele, mas fala que foi um dos melhores prefeitos que Primavera teve, o Vilceu, saudoso Vilceu, uma figuraça, cara. Uma nota 8 pro Vilceu. Darnes Egídio Ceruti, a história está lá no começo de Primavera, nós vamos completar 40 anos agora. Darnes Egídio Ceruti, que nota de 0 a 10? Nota 10.
Nota 10. Mesmo não ter entregando tudo que de repente o outro entregou, por quê? Porque ele abriu a picada. Ele abriu a picada junto com... Tava com o facão na mão para abrir a picada. Junto com o Consentino, quantos outros que não sei, vou esquecer. Castelli, família Castelli, né? Os chefes, os meninoados que eu conheci, o pai dele, eles abriram a picada, meu irmão. Uma coisa que eu não gosto é de... vou citar exemplos, Luizinho, não tem segredo nenhum. O Jaime Campos, o fulano, Eu respeito eles como políticos, Luizinho, sabe por quê? Porque se eu, como agrônomo, estou em primavera, é porque um cara desse veio. Abriram a picada, né? Esse cara abriu a picada. Se eu estou em primavera hoje, é porque alguém abriu a picada. Eu cheguei aqui em primavera uma menina, esse ano completa 40 anos, eu cheguei, ela tinha 14 anos. Ainda era pequenininha, todo mundo, será que chega em 30 mil habitantes? Será que chega em 40? 50? 50, e foi. Hoje essa cidade bela aí. Então, o Darnes falecido, né? Foi esses dias atrás até que faleceu. Foi um gigante aí, cara, que fez acontecer. Acreditou. Eu diria para você que tem uma frase que eu aprendi dentro da igreja, Luizinho, que é o seguinte. Eu sempre falo ela, quando você falou da agricultura familiar e a agricultura do agro e o político, eu diria para você que no túmulo de um cara igual o seu Valdomiro Riva, que já se foi, o Darnes, que já se foi, o dia que o seu Consentino nos deixar, que eu espero que demore ainda uns 50 anos, tinha que estar escrito no túmulo deles a seguinte frase, Luizinho: ele não desistiu. Como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Pedro, como Maria, como grandes nomes da Bíblia, eles não desistiram. Eles vieram e fizeram acontecer. Eu imagino que passa na cabeça do Dr. Edgar Consentino hoje a alegria de ter passado o bastão para os filhos, e os meninos fez um estrago, o Neguinho Riva, os outros, os Alesc lá, o Pavim. Então, a alegria de ver que os filhos, tanto o seu Valdomiro Riva, com certeza lá do céu, vendo os meninos, o seu Edgar aqui já bem na sua velhice, mas vendo que os meninos estão fazendo acontecer, já com os netos, é alegria grande deles. Cabral, muito obrigado pela sua participação. E a pergunta que eu quero fazer final: pode publicar? Pode publicar e deve publicar, sem corte, não tem perigo não. Agradeço você e que Deus continue abençoando você. Sei que nessa vida da política você tomou soco para todo lado. Quantas vezes eu acredito que você poderia e te puxar o tapete, entendeu? Mas faz parte. Eu acredito que é um aprendizado também, né, Luizinho? O soco como diz você, o bambu vai gemer e o jogo é bruto. Pode publicar? Pode publicar.